Hola, gente, ¿me escuchan? ¿Estão escutando a prof? Estão vendo a prof? Respondam aí pra mim, pra gente ir iniciando. Preciso de um sim, de um não. Sim? Tá. Eu não sei porquê, eu não tô conseguindo enxergar muito bem as mensagens hoje. Mas eu acho que eu vi um sim ali. Tá. Gente, olha só. Deixa eu posicionar aqui o celular. Estou num home office um pouquinho diferente agora. Mudei meu isolamento. Compartilhar um pouquinho com vocês. Eu moro num apartamento. O meu apartamento, ele não tem vista pra rua. A vista dele dá pra outros prédios. E eu fiquei 19 dias neste apartamento sem sair. Que eu queria vir aqui pra Zona Sul e tal, só que aqui eu teria contato com idosos. Então eu queria vir pra cá certificada de que eu não tinha pego nenhuma, né? Não tinha pego vírus e tal. Mas passei por essa, né? Por poucas e boas. Fiquei ali no AP, trancafiada. Agora eu tô aqui na Zona Sul, tá bem frio aqui. Não sei se tá frio na casa de vocês também, imagino que sim, né? E aí bate, né, pessoal? Não sei como é que tá sendo a rotina de estudo de vocês, mas bate aquela vontade da pessoa ficar vendo série, né? Da pessoa ficar deitadinha no frio, mas a gente tem que ter a nossa disciplina para estudar, né? Construir a rotina é super importante. Tomara que vocês já tenham conseguido se organizar para ter uma rotina bem legal de estudos, tá bem? Bom, queridos, vamos a empezar entonces en nuestra clase. Eu não estou conseguindo ler, eu não estou conseguindo ler as mensagens de vocês. Eu vou pedir um favor. O Leandro, caso aconteça algum problema aqui na imagem, no som, alguma coisa, se puderes então me enviar uma mensagem no WhatsApp, eu consigo enxergar aqui, tá bom? Gente, olha só. Na aula passada, eu comentei com vocês sobre o gênero dos substantivos, lembram disso? Tá. E daí, o que eu mostrei pra vocês? Que, primeiro, eu falei que esse conteúdo é super importante, ele cai com muita frequência, né, nas provas de vestibular. Ele ajuda muito na leitura também, né, para nossa compreensão textual no Enem. Então, ele é um conteúdo super importante, bem tradicional da língua espanhola em concursos. O que a gente analisou na aula passada? A gente falou sobre caminhos que a gente tem dentro do texto para definir se uma palavra é do gênero feminino ou se uma palavra é do gênero masculino. Então, primeiro eu falei para vocês que a gente tem palavras que são aliadas do substantivo dentro da frase, que nos ajudam a perceber se o substantivo é feminino ou masculino. Por exemplo, quando eu falo água límpia, o adjetivo limpia, como ele está no feminino, demonstra para mim que a palavra água é um substantivo feminino também, já que o adjetivo sempre concorda com o substantivo, né? Além disso, eu mostrei para vocês que, no caso de que eu não encontre, então, pistas dentro do texto que demonstrem para mim qual é o gênero do substantivo, eu tenho uma estratégia de estudos, que daí vai muito da dedicação de vocês, que é lembrar de terminações de palavras que indicam para mim se a palavra é feminina ou se ela é masculina. Então, por exemplo, assim, vocês lembram que eu disse que toda palavra que termina em sion, com C ou com S, tipo canción ou passion, né, canção ou paixão, são palavras do gênero feminino, porque terminam em sion, né? Por outro lado, eu mostrei para vocês que toda palavra que termina em on, perceba a diferença, que termina em on, não em sion, que termina em on ou com N, né? São palavras masculinas. Então eu falo el melón, né? El melocotón. E assim por diante. El tacón, que significa o salto, de salto alto, né? Então são palavras masculinas. Essas terminações, é importante que vocês estudem. Quem por acaso não assistiu a aula passada, pede então aí para os colegas as terminações que eu passei no quadro, para que vocês possam estudar, tá? Caso não tenha contato com nenhum colega, pode me pedir, me solicitar via ensino, né? Que eu passo as terminações para vocês, tá bom? Aí o que eu quero conversar hoje, tá? Vocês têm a apostila de vocês de espanhol e a apostila vai ser uma grande aliada nesse nosso momento de quarentena. Então, caso vocês queiram já achar o conteúdo sobre o qual eu vou falar hoje, peguem a apostila de vocês e abram na parte em que a gente fala sobre o gênero dos substantivos, mas onde a gente centra, eu acho que alguém falou comigo, eu não consigo enxergar, gente, eu não sei porquê.
eu tô usando aqui no meu celular. Sei que o ideal é o computador, né? Só que meu computador tá com vírus, ele tá terrível. Eu não sei se for algo urgente, fala comigo no WhatsApp. Pode ser? Olha só. Queridos, voltando, tá? O que eu tava falando. Lá na apostila tem a parte de heterogenéricas, tá? Heterogenéricas. Então, ache aí a lista das heterogenéricas, porque é sobre isso que eu vou falar nesse primeiro momento da aula, tá? Primeira coisa, eu percebi uma coisa meio óbvia, mas eu percebi só depois que eu dei a primeira aula e eu tô com uma dificuldade de solucionar, que é o quadro obviamente fica espelhado, né? Porque isso aqui é uma selfie que eu tô fazendo, mas eu não posso virar também a câmera porque senão eu não enxergo vocês aqui. Então, enfim, o quadro tá espelhado. O que eu vou fazer para solucionar isso? Depois da aula, vou mandar uma fotinha do quadro lá pro WhatsApp do ensino, eles repassam para vocês, tá? Mas eu acho que vai dar para acompanhar, porque as palavras são bem parecidas com o português. Eu pronuncio elas devagarinho, vocês conseguem copiar se for o caso, tá? Olha só. Primeira coisa, vamos pensar na definição. O que é uma palavra heterogenérica? Quando a gente fala em pessoa heterossexual na sociedade em português, eu estou dizendo assim, ó, que a pessoa heterossexual, ela se relaciona com um gênero diferente do dela, com um gênero oposto ao gênero dela. Então, a pessoa heterossexual, por exemplo, se é uma mulher, se relaciona com um homem e vice-versa, né? Então, significa relacionar-se, se apaixonar, amar um gênero diferente do seu, ok? Então, por que eu tô falando disso? Virei socióloga? Não. Mas porque quando eu falo de heterossexual, lembrar que hetero significa diferente. Então, quando eu falo heterogenérica, eu tô falando de um gênero diferente. O que eu quero dizer com isso? Lembra que a gente falou várias vezes da palavra árbol, que significava árvore? Desde o início, o que eu mostrei para vocês? Que a palavra árvore, em português, é uma palavra do gênero feminino. Já a palavra árbol, do espanhol, é uma palavra do gênero masculino. Isso tem a ver com a capacidade que as línguas têm, né, de categorizar o mundo a partir da sua perspectiva, reflexo da cultura, né, dos falantes dessa língua. Por algum motivo histórico, os falantes dessa língua consideram a palavra árbol masculina e não feminina, como no português. Queridos, aí o que eu constato? Eu faço assim, ó. Eu penso, apareceu para mim a palavra árbol dentro do texto. Aí eu traduzo, tá? Quando eu traduzo, eu sei que é árvore. Aí quando eu comparo o gênero, eu percebo que numa língua essa palavra tem um gênero, no caso de árvore, gênero masculino, e na outra língua, no português, o gênero é feminino. Então eu percebo que tem gênero diferente. Como o gênero é diferente, comparando o português e o espanhol, então eu posso dizer que a palavra árbol é uma palavra heterogenérica em relação ao português. Entenderam isso? Essa é a definição de ser heterogenérica, tá? A definição é muito importante que a gente entenda, porque vai ser o essencial para o nosso estudo da lista das palavras heterogenéricas, tá? Só que eu preciso fazer uma pausa aqui antes de mostrar a lista, porque eu preciso ter certeza que eu alertei vocês para uma coisa, que é o seguinte. Eu tenho a impressão de que muitos alunos, às vezes, começam a andar num caminho oposto ao que eu gostaria que a gente seguisse. Que é assim, ó. Lembra que o que nos trouxe para cá, trouxe a muitos para cá para o estudo de espanhol, né, no estudo pré-vestibular, é o fato de a língua espanhola ser uma língua próxima à língua portuguesa, né, língua latina. Então, o que eu quero te explicar? Que a maioria das palavras do espanhol, quando eu falo em maioria, talvez eu esteja falando em 99% das palavras, quando eu comparo essa palavra com a sua tradução no português, ela tem o mesmo gênero. Então perceba, a maioria das palavras não são as heterogenéricas. A maioria das palavras são aquelas que têm o mesmo gênero que a sua tradução no português. Por que isso é importante? Porque eu não quero que tu seja aquela pessoa que pega uma questão de gênero e começa a achar que tudo é gênero oposto. Não. A maioria das palavras isso, informação. E aí, como que tu vai fazer para saber se a palavra é heterogenérica ou não? Tu vai ter um macete?
Tu vai olhar a terminação também para decidir isso? Mais ou menos, tá? O caminho para o estudo das heterogenêricas, sinto em dizer, nesse caso é sim sentar na cadeirinha, abrir a apostila, olhar palavra por palavra, fazer resumo, fazer muito exercício. É a parte do estudo de espanhol que mais se aproxima de uma perspectiva que pede a memorização, entendeu? Então, tu tem que criar uma estratégia para te lembrar dessas heterogenêricas. Dica, já falei algumas vezes para vocês. A gente não aprende língua, tipo assim, ó, um monte de palavra de uma vez só. Lembra? O nosso cérebro não funciona assim. Então, a gente tem que estudar de pouquinho a pouquinho. Eu diria um máximo de 15 palavras por semana, já é bastante, tá? Então, põe uma meta diária, a semana tem 7 dias. Perceba, pode estudar aí umas 2 palavras por dia. É pouquinho, né? Mas depois dá um resultado super bom, assim, para nós. E a lista das heterogenêricas, que sobretudo aparecem em prova, não é uma lista enorme, tá? Então, qual é a nossa primeira conclusão do encontro de hoje? Que a maior parte das palavras do espanhol coincide no gênero com o português. Mas, estão me ligando aqui, mas a gente tem que estudar as heterogenêricas, que é aquele 1% que cai em prova para confundir a gente, entendeu? Porque tem o gênero oposto. Olha só. Vamos dar uma olhada em eu, tá? Tá espelhado, mas eu vou dizer para vocês direitinho, ó, como pronuncia, como se escreve, para vocês poderem copiar. Vocês lembram que eu iniciei a aula passada falando das terminações umbre e arre, sim? O que eu disse? Que toda palavra do espanhol que termina em umbre, ela é uma palavra feminina. Aliás, toda não, porque tem uma exceção, que era qual? Que pena que a gente não tá conseguindo se ver assim diretamente, né? Se fosse em sala de aula, eu ia dizer, ó, quem é que vai ganhar um chocolatinho? Porque tem uma palavra que termina em umbre e não é feminina. Qual é essa palavra? É a palavra alumbre. Então, assim, a palavra alumbre é masculina, mas todas as outras que terminarem em umbre são femininas. Então, por exemplo, quando eu digo costumbre, eu tô falando de uma palavra feminina. E daí, o que vai acontecer quando eu traduzir essa palavra? Eu digo la costumbre em espanhol e o costume em português. Eu digo la legumbre em espanhol e digo o legume em português. Então, o que eu percebo? Que pela terminação umbre, eu já acho um monte de heterogenêrica, né? Porque o que terminar em umbre, em espanhol, é feminino. E a gente vê que essas palavras costume, legume, terminam em umi no português, e daí são masculinas, entenderam? Então, lembra comigo, umbre é feminino, basta que tu traduza para o português que tu percebe que essas palavras que terminam em umbre têm um gênero oposto na nossa língua. Então, elas são palavras heterogenêricas no espanhol. Tudo bem? Depois, olha só. Paisaje. Paisaje. Gente, essa palavra, ela termina em arre. E aí eu ensinei para vocês que toda palavra que termina em arre, e daí é sem exceção, é uma palavra masculina. E aí, quando eu traduzo paisaje, quando eu traduzo el paisaje para o português, eu encontro a paisagem. Então, tu já pode perceber que tem uma correspondência entre a terminação arre e a terminação agem. Quando termina em arre, em espanhol, a palavra é masculina. Já quando termina em agem, no português, a palavra é feminina. Então, as palavras que terminam em arre, no espanhol, são palavras masculinas. E elas são heterogenêricas em relação ao português, pois apresentam um gênero oposto ao gênero que tem na nossa língua. Entendido? Com isso, tu já trabalhou com um montão de heterogenêrica, porque basta que tu bata o olho na terminação em arre, que tu já sabe que é masculino e que já é heterogenêrica. Beleza? Tá, daí depois vem a parte mais trabalhosa. Qual que é a parte mais trabalhosa? Lembrar as outras heterogenêricas. Daí, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês que são alunos de medicina, né? É bem normal que vocês tenham muito material em casa, eu sei que vocês procuram, né? Ganham apostila, recebem doação de primo, de amigo, de ex-colega que já passou. Vocês têm um monte de apostila normalmente, né? Então, tem a nossa apostila e mais materiais que vocês venham a ter em casa. O que acontece? Normalmente, as apostilas, elas fazem o quê? Elas põem heterogenêricas
Daí põe duas tabelas. Como que essas tabelas se organizam? Normalmente tem numa coluna escrito espanhol feminino e na outra coluna português masculino. Por que os professores são as palavras que são femininas em espanhol e masculinas em português, né? Seria o caso, por exemplo, da palavra costumbre, que eu digo la costumbre em espanhol, feminino, e o costume em português, masculino, tá? Aí depois, normalmente, a apostila coloca assim, uma coluna em que está escrito espanhol, masculino, e português feminino. Então, seria a palavra que é masculina em espanhol e feminina em português. Seria o caso da palavra paisaje, que a gente acabou de falar. Ele, paisaje, masculino em espanhol, a paisagem feminino no português. Tá, por que eu tô dizendo isso? Tu vai dizer, isso aqui é obviedade. Não, é que vai ter um sentido bem importante aí pra ti, o que eu vou falar agora. Olha só, de o que vocês fazem, alunos? Vocês começam a decorar quais são femininas em espanhol e depois começam a decorar quais são masculinas em espanhol, tá? Vocês começam a decorar assim. Só que tu concorda comigo que tu já tem que memorizar várias palavras. E aí, além de tu ter que memorizar essas palavras, de acordo com a organização dessas tabelas, tu tem que memorizar, além de memorizar a palavra, tu tem que memorizar o gênero, se ela é feminina ou masculina. Então, tu tem que memorizar duas informações que facilmente podem ser confundidas, concorda? Então, parece até propaganda de TV, mas eu trouxe a solução para os teus problemas. Seus problemas acabaram. Por quê? Porque eu estou abrindo mão desse tipo de organização de tabela. Como assim? Olha só o que eu te mostrei no início. Eu disse assim, ó. Como que a gente constatou que a palavra árvore era heterogenérica? Traduzindo. Então, a gente pegou a palavra árvore e traduziu para árvore. Daí, a gente percebeu, traduzindo, que árvore era masculino em espanhol e árvore era feminino em português. O que eu quero te dizer com isso? Tu não precisa decorar que a palavra é feminina. Tu precisa memorizar que a palavra é heterogenérica. Por quê? Porque se tu memorizar, por exemplo, que a palavra sal é uma heterogenérica, pensa comigo, o que tu vai ter que fazer daí na hora de resolver a questão? Tu vai lembrar, sal é uma heterogenérica. Ok, lembrei disso porque eu memorizei. Aí tu vai pensar primeiro na palavra sal em português. Se tu sabe que a palavra sal é uma heterogenérica em espanhol, tu é um falante de português, concorda comigo? Então tu sabe que tu diz o sal. Se tu diz o sal em português e tu sabe que sal em espanhol é uma heterogenérica, então o que tu tem certeza em relação a sal em língua espanhola? Que a palavra sal, ela é uma palavra feminina, tu entende? Porque se tu sabe que sal é masculino em português, isso tu vai saber, porque é a tua língua, e tu sabe que sal é uma heterogenérica, então tu sabe que sal não pode ser uma palavra masculina, ela tem que ser o quê? Uma palavra feminina. Entenderam isso, queridos? É bem simples. Então, é só memorizar. Essa palavra é uma heterogenérica. Na hora de resolver a questão, pensa no gênero da palavra no português. E aí tu sabe que ela tem um gênero oposto em espanhol. Bem mais fácil do que decorar que sal é uma palavra feminina. Entendido? Tá. Vou mostrar outros exemplos. Olha aqui. Essas são as que mais aparecem em prova. São recordistas, campeãs de aparecimento. Sal. Eu digo la sal porque eu falo o sal em português. Nariz. Eu digo la nariz porque eu falo o nariz em português, então gênero oposto. Leite. Eu digo o leite em português, então eu falo la leche em espanhol. Puente. Eu falo a ponte em português, então em espanhol eu digo el puente, masculino, né? Color. Eu digo a cor em português. Então, em espanhol, eu digo el color, o contrário, masculino. Dolor, eu digo a dor em português. Então, em espanhol, eu digo el dolor. Bem simples, bem tranquilo. Ó, essas podem ser as palavras que tu vai, por exemplo, estudar nessa semana, né? Então, ó, tema de casa pra ti. Estuda essas palavras que são das mais importantes, tá? Costumbre, paisaje, sal, nariz, leite, puente, color e dolor. Uma coisinha, deixa eu falar pra vocês. Dica extra. A maior parte das palavras que terminam em or em espanhol são palavras masculinas. Então, tu tem outro caminho também para identificar o gênero de color e dolor.
Além de lembrar que color e dolor é heterogenérica e, portanto, tem que ser masculino em espanhol, porque é feminino em português, pode lembrar que também palavras que terminam em or, a maioria delas é masculina. Por exemplo, el actor, el professor, el motor, el conductor e assim por diante, certo? Então é bem tranquilo, basta que tu simplesmente observe essa lista, compare com o português e assim tu sabe sempre o gênero dessas palavras que são heterogenéricas. Para a gente ir se conduzindo já para o final da nossa aula, eu quero falar de 2 outros perfis de gênero. O que é perfil de gênero? Palavras que entram numa categoria de gênero em língua espanhola. Então, na primeira aula, a gente estudou as terminações de gênero, que são mais amplas, agregam a maior parte das palavras, e agora a gente está trabalhando com perfis de gênero. Então, a gente falou das heterogenéricas. Aí agora, deixa eu puxar esse meu quadrinho, pessoal. Ó, quem sabe, né? Vocês viram que até o Faustão tá apresentando em casa, eu acho impressionante, né? Tem o jornalista que é o Evaristo Costa, que era do Jornal Hoje, postou, né, uma foto no Instagram dizendo o seguinte, dizendo nada, era só uma foto. A foto era ele, né, todo arrumadão, assim, de terno, e depois embaixo ele tava de bermuda e pantufa, né, uma maravilha. Pessoal, confesso que tô de meia e chinelo, tá? Vou ser sincera aqui. Pessoal, olha só, estamos em casa, né, conforto é importante. Benefícios do home office. Olha só, amores, voltando então, depois do nosso momentinho de descontração. 2 outros perfis de gênero que são importantes, tá? Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá, lado oposto, mas vou falando as palavras para vocês também. Olha só, tem um perfil de gênero que é daquelas palavras que eu chamo de palavras de gênero ambíguo. Palavras de gênero ambíguo. O que é uma palavra de gênero ambíguo? É uma palavra que, quando eu procuro no dicionário da língua espanhola, diz assim, ó, F ponto e M ponto. O que é isso? Feminino e masculino. Ou seja, essas palavras que são ambíguas, eu posso tanto falar, expressá-las no gênero feminino, quanto expressá-las no gênero masculino. Ou seja, concluindo, eu posso tanto, por exemplo, no caso da palavra mar, eu posso tanto falar el mar, quanto falar la mar. É como se eu pudesse falar no português o mar e a mar. Estranho, né? Não o verbo amar. A, espaço, mar, tá? Pessoal, estranho pra gente, né? Mas pros hispânicos não é estranho. Daí tu vai perguntar, Sora, qual que é o mais correto? Olha, sabe aquele debate que a gente tem de variação linguística que é importante para o Enem? De que a gente tem variação com o português, isso existe também na língua espanhola. Então, em algumas regiões pode ser que as pessoas digam el mar, e em outras pode ser que as pessoas digam la mar. Então, isso vai variar dependendo da geografia, tá? Então, dos países. Mas também pode variar dependendo do estilo. Por exemplo, existe uma preferência por usar la mar, o feminino, em poesia, tá? Mas nenhuma tá mais correta que a outra. As duas são corretas porque o dicionário registra as duas opções, tá? E as pessoas falam tanto no feminino quanto no masculino. O que eu tenho que cuidar é que quando eu for falar la mar, o adjetivo tem que ficar no feminino também, né? Então, la mar tranquila, el mar tranquilo. Então, tem que ficar daí tudo direitinho, concordando, ok? E aí, bem tranquilo, quando eu for traduzir para o português, eu digo el mar. E eu digo, né, tanto a tradução de el mar e la mar vai ser o mar, bem de boas, tá? Da mesma maneira, isso funciona para a palavra tilde e para a palavra arte. Vamos comentar a palavra tilde. A palavra tilde significa acento, é o acento agudo, sabe? O tracinho assim. O acento agudo em espanhol a gente chama de tilde, é o acento. Então eu posso tanto falar el tilde quanto falar la tilde. E a tradução, o acento agudo, tá? E aí eu tenho arte. Qual que é a particularidade da palavra arte? Deixa eu mostrar pra vocês. Uma vez a Urgs fez uma questão muito inteligente com essa palavra. Eu achei excelente a questão. Porque a questão dizia assim. A palavra arte em língua espanhola costuma ser antecipada. Aliás, não. A palavra arte em língua espanhola
costuma ser usada majoritariamente no gênero masculino. Daí tu vai dizer isso, como é que você vai decorar se a maior parte dos falantes fala arte no masculino? Que coisa horrível. Não, tu não precisava decorar. Era uma questão que relacionava conteúdos. Relacionava a questão de gênero, relacionava o conteúdo de gênero com o conteúdo de eufonia dos artigos. Pensa comigo. Arte, a princípio, é uma palavra que pode ser dita no feminino e no masculino, né? Porque ela é uma palavra ambígua. Então, pode ser expressa em qualquer um dos dois gêneros. Mas acontece aqui um problema. Quando eu tento expressar arte no feminino, eu falaria la arte. E rapidinho eu diria l'arte. Que é o mesmo problema de falar lágua, né? Então, o que acontece é que a palavra arte, apesar de poder ser expressa no feminino, quando ela está no singular, ela se encontra, ela se choca com o artigo lá. E aí acontece o problema da eufonia. Como acontece esse problema, o que é mais prático? Falar já a palavra arte no masculino. Que daí diretamente eu digo el arte. E daí eu digo el arte latino-americano. Eu já falo tudo no masculino. Mas claro, pode ser que a pessoa diga el arte latino-americana. Só que como as pessoas começaram, por causa da eufonia, a usar o artigo el, já se transformou muito mais numa palavra masculina do que feminina. Vocês entendem isso? Então, queridos, se te disserem que a palavra arte ela é feminina e masculina, ela é ambígua, é verdade, tá? Mas preferencialmente os falantes usam ela no masculino, já para evitar o problema da eufonia dos artigos, ok? Já no plural, aí não tem problema. Eu posso tanto falar las artes, quanto falar los artes, né? Porque daí não tem o problema da eufonia, beleza? Em seguida, tá? Eu tenho palavras que são palavras de gênero homônimo. É um outro perfil, terceiro perfil de gênero, tá? O que é a palavra de gênero homônimo? É bem parecido com o gênero ambíguo, mas tem uma diferença que é essencial, que dá para cobrar em prova tranquilamente, porque muita gente se confundiria, mas a gente não, tá? Porque a gente está aprendendo exercício aí nas nossas listas, para não esquecer dessas palavras, tá? Olha só. A diferença desse grupo para esse grupo é a seguinte, ó. A palavra cólera, ela também pode ser feminina ou masculina. A palavra coma e a palavra papa também. Posso tanto falar ele coma, quanto falar la coma. Até aí é igual a ambígua. Onde que se diferencia na hora de traduzir? Por quê? Quando eu falo la cólera, eu tô falando da raiva. Bugou a prof aqui. Ó, quando eu digo la cólera, eu tô falando da raiva. Por exemplo, la cólera que Remedios sentia era gigante. Né? Remedios é um nome muito usado em língua espanhola, tá? Seria remédios, mas é muito usado. Aí tu vai dizer, ai que horror, Sora. Sim, mas a gente tem vários nomes, assim, né, que tem uma referência mais também dramática em português, né? Tipo Dolores também, vem do espanhol. Remedios, ó. Remedios sentia uma cólera gigante. Ela estava sentindo uma raiva. A gente tem também esse uso de cólera em português, né? Só que, conhecem aquele livro muito bonito do Gabriel Garcia Marques que diz El amor en los tiempos del cólera? Del cólera, el cólera. Nesse caso, o Garcia Marques está falando do amor nos tempos da cólera, mas aí a cólera é doença. Então perceba aqui comigo, qual que vai ser então a diferença desse grupo em relação àquele? É que quando eu falo la cólera, no feminino tem uma tradução. Mas quando eu digo el cólera, no masculino tem outra tradução. Então isso daqui dialoga com o gênero, mas também com o vocabulário. Seria o grupo que poderia causar mais dificuldade, por isso que eu acho que é bem importante estudá-lo, tá? Da mesma maneira, coma. Eu posso falar ele coma e la coma. El coma é a doença, né? E la coma é a vírgula, o sinal de pontuação. Papa, eu posso tanto falar ele papa, quanto falar la papa. Ele papa, quem é? É o Papa Francisco, Papa latino-americano, Papa argentino, né? Tadinho, tá lá sozinho em Roma o Papa, pessoal. Vocês viram que dramática que foi aquela missa lá que ele fez?
muito triste, né? Inclusive a Itália tá vivendo uma situação muito ruim, a Espanha também, né? Mas enfim, ele Papa é o Papa, né? Pessoa religiosa. Agora, se eu falo La Papa, pessoal, isso aqui é vocabulário que eu falei que é para estudar o vocabulário que tá lá no final da apostila. Pois então, lá tu encontra essa palavra. Papa, quando eu falo no feminino, La Papa, é sinônimo de patata, que significa o quê? Batata. Então eu falo papas fritas, batatas fritas, é batata, tá? Pessoas que estão com fome, eu vou terminar a aula, tá? É verdade. Pessoal, então o que eu quero? Querem comer batata frita, pessoal, não dá nem teleentrega eu tô pedindo, que eu tô bem me cuidando, né? Se pedir teleentrega tem que ter cuidado, ó. Se liga aí. Pessoal, olha só. Finalizando a nossa aula, encerrando, então, porque já tá dando o meu horário. Assim, ó, o que a gente aprendeu, então, nessa aula? Perfis de gênero. A gente falou das heterogenéricas, falou das palavras ambíguas, que podem ser femininas ou masculinas, mas tem a mesma tradução quando eu faço a tradução para o português. E aí eu tenho as palavras homônimas, que também podem ser femininas ou masculinas, mas quando traduz para o português, cada gênero vai ter uma tradução. Então, ele coma, masculino, significa doença, o coma, né? Estar em coma. La coma, por outro lado, feminino, significa a vírgula. Então, cuidado com as palavras de gênero homônimo, tá bom? Gente, no mais, qualquer dúvida, por favor, falem comigo, podem mandar mensagem por ensino, tá? Podem me pedir o que precisarem. Vou mandar essas palavrinhas para vocês, tá? Eu sei que ficou ruim refletido. Vou pensar numa solução, acho que para a próxima aula, não sei exatamente como resolver, mas vamos vendo, tá? Espero que vocês estejam muito bem, se cuidem. Estou com sinceras saudades, né? Nada substituindo a sala de aula, mas em breve acredito que nos encontraremos, tá bom? Um beijo, cuidem-se e façam a lista, tá? Tchau!